Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal, vocês não sabem, ou melhor, não sabiam ainda. Aqui no meu canal agora, muito Botafogo de futebol e regatas. Foi um prazer muito grande trabalhar falando a respeito dos outros grandes clubes do Brasil, os times de Minas, os outros times do Rio de Janeiro, times de São Paulo, times do Sul, torcidas do Nordeste, assuntos importantes como racismo, as músicas homofóbicas, mas agora, por diversos motivos, este canal é dedicado ao Botafogo que é o meu time de coração. Eu nunca escondi isso nas redes sociais e hoje fico muito feliz porque li em alguns comentários pessoas que só me conheciam pelo canal perguntando qual era o meu time. Então quer dizer que eu fiz um trabalho bastante profissional quando falei a respeito das outras instituições do futebol brasileiro. Começando a falar a respeito de Botafogo, tem muito assunto, tem o time, tem a não estreia do Honda, mas ele já está tirando o visto de trabalho, isso é muito bom, podendo jogar em breve. Eu vou falar porque eu vou comentar um pouco aqui a respeito do que foi a coletiva do técnico Paulo Autuori na sexta-feira. E tem a estreia na Taça Rio com Boa Vista, vamos ver como o time pode ser armado, tem o Cortez também. Antes, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe este e outros vídeos do canal Fabiano Bandeira nas redes sociais. Canal Fabiano Bandeira agora só falando de Botafogo. Então vamos direto ao ponto. Botafogo estreia na Taça Rio contra o Boa Vista, no estádio Newton Santos. O técnico Paulo Autuori, depois da classificação dramática contra o Náutico para a terceira fase da Copa do Brasil, teve um tempo para organizar a equipe, para treinar algumas situações e na última sexta-feira o Paulo Autuori deu uma entrevista coletiva, falou sobre diversos assuntos. Como vai o time para o jogo contra o Boa Vista? Eu vou falar daqui a pouco. Mas Paulo Autuori, primeiro, disse que o Pedro Raul não tinha 100% de condições, o nosso centroavante, já para o jogo contra o Náutico, mas como era um jogo de vida ou morte, um jogo decisivo para as pretensões do Botafogo na temporada, Pedro Raul ficou no banco e entrou no segundo tempo, ajudou muito a equipe alvinegra na classificação lá no Recife. Mas Paulo Autuori já disse que conversou com o jogador e também com a comissão. Provavelmente o nosso atacante não vai disputar a primeira rodada da Taça Rio contra o Boa Vista, porque não é um jogo tão importante assim para os rumos do Botafogo em 2019. Então o atacante vai ser preservado e só deve voltar quando tiver 100% de condições físicas, já que ele vem ajudando muito tecnicamente e taticamente dentro de campo. Aí o Paulo Autuori foi perguntado sobre o Cortez, o El Loco Cortez, como vem treinando, como espera que seja utilizado. Então aqui já temos um caso bem interessante para o torcedor aguardar e tentar ver contra o Boa Vista. Ele tinha sido relacionado para o jogo da Copa do Brasil, não pôde jogar porque não foi regularizado a tempo. Agora está tudo ok para que o El Loco jogue, estreie pelo Botafogo. Quem viu o vídeo do Loco no YouTube, os melhores lances dele, tanto no México quanto também no Emelec, pôde analisar que ele chuta muito bem de fora da área e que ele joga em algumas posições do meio-campo, às vezes atrás da linha da bola, algumas vezes saía pelo lado e também jogando muito centralizado. Só que o Botafogo tem um meia central que está se destacando muito no início desta temporada, que é o Bruno Nazário. Então o Cortez tem que buscar o espaço dele. E vem buscando. Ele vem impressionando o técnico Paulo Autuori, que falou na coletiva que conta com o jogador, que pretende utilizá-lo sim. Então o Cortez deve até ser titular contra o Boa Vista. Aí eu busquei algumas informações e o Cortez está treinando como extremo, muitas vezes pelo lado direito. Temos que saber se o Cortez vai recompor na extrema, para ajudar o lateral, que deve ser o Barrandegui, o uruguaio, nessa altura ali, naquela posição do lado direito. Por quê? Porque o Cortez, no Equador, ouvia muitas reclamações
a respeito da intensidade dele. Intensidade no futebol hoje quer dizer a dinâmica ofensiva e defensiva dos atletas que compõem principalmente o meio-campo. O Cortez está agradando nos treinamentos e ele está treinando pelo lado, então esperamos que ele consiga colocar isso no jogo. Onde eu utilizaria o Cortez se fosse para jogá-lo pela extrema? Na esquerda, porque ele consegue cortar para dentro e bater, ele que tem um chute muito forte. Mas ele vem sendo utilizado na direita e aí quem está treinando, quem está acompanhando é o Paulo Autori e a comissão técnica. A verdade é que o jogador tem muito a dar, uma dinâmica, uma diferença técnica aí para o Botafogo e a torcida espera que ele já comece a render desde o início no nível dos treinamentos que ele vem fazendo. O Luiz Henrique, então, deve jogar pelo lado esquerdo, menino jovem que ainda tem que pegar uma experiência para acertar ali as tomadas de decisões para que jogue melhor nas partidas. Ele não foi bem contra o Náutico, ele que fez boas partidas já desde o Campeonato Brasileiro do ano passado, mas contra o Náutico errou muito, tanto que até foi substituído. Então já temos ali a linha de 3 do meio provável. Nazário centralizado, Cortez pela direita, Luiz Henrique pelo lado esquerdo. É interessante. Temos essa linha de 3 no meio. Tá. Qual deve ser o time de acordo com o que Paulo Autori falou na coletiva? A gente começa a pensar, pega informação aqui e ali, teve um jogo-treino importante contra o Madureira no meio da semana. Caio Alexandre, volante de qualidade, desde a base, que trabalha muito bem os lançamentos, foi importante contra o Vasco na vitória por 1-0, no gol do Igor Cássio. Caio Alexandre se destacou e fez gol. Luiz Fernando também fez gol e Guilherme Santos, lateral esquerdo, também. O Botafogo venceu por 3-1. O Paulo Autori mesclou o time naquele jogo. Começou com Cavalieri no gol, Barrandegui, Carli, Juan Renato, Guilherme Santos. Aí utilizou também o Rafael Navarro lá na frente. E depois o Igor Cássio entrou, porque o Rafael sentiu dores no dente. O Honda trabalhou para ganhar mais ritmo de jogo, ele que ainda não pode estrear no domingo, mas Honda também teve uma participação, segundo informações, ainda tímida, porque tem que pegar ritmo de jogo. Mas o Botafogo venceu por 3-1 o tricolor suburbano. Dentro desse trabalho, Paulo Autori observou algumas situações de jogo. E, de acordo com isso, ele deve montar o time titular, que, segundo ele, na coletiva, também não muda muito em relação ao time que jogou contra o Náutico. O que me parece, Thiaguinho perde a vaga e Cícero disputa a vaga com Caio Alexandre no meio-campo. Danilo Barcelos não deve ser extremo novamente pelo lado esquerdo, como foi no empate contra o Náutico e depois na vitória, claro, nos pênaltis. Então o time pode ter Gatito, Barrandegui, Marcelo. Pelo lado esquerdo, o Paulo Autori falou que o Juan Renato deve jogar. Então o Carli pode ir para o banco, a não ser que o Paulo Autori tire o melhor jogador do time no início da temporada, que é o Marcelo, e coloque o Carli ao lado do Juan Renato. Não acredito. Então, Marcelo e Juan Renato, porque segundo o Paulo Autori ele jogou bem, e realmente jogou bem contra o Náutico, e Guilherme Santos, que fez até gol no amistoso. No meio, miolo do meio, por dentro, Caio Alexandre ou Cícero, disputam ali uma vaga, Alex Santana, que está com moral com o treinador, e Bruno Nazário, que se destaca no início de temporada e não pode jogar na extrema, como o Valentim já tentou colocar. Tem que ser ali mesmo centralizado. Lado direito, o Cortez, lado esquerdo, o Luiz Henrique, e no ataque deve ser o Rafael Navarro, já que o Pedro Raul não deve jogar, que ele tem que se recuperar, como eu disse no início do vídeo. É um time que vai ficando interessante, vai ganhando uma cara, vai ganhando um corpo. Para estrear contra o bom Boa Vista, vice-campeão da Taça Guanabara, perdeu de virada para o Flamengo, afinal, é um time legal de se ver. A torcida pode ir para o estádio Newton Santos às 19 horas de domingo para ver esse time jogar. Mas ainda tem detalhes, tem coisas a serem pontuadas, e o Paulo Autori foi perguntado justamente sobre isso, sobre treinamentos de finalização, para o time chutar melhor no gol, e ele foi e deu uma informação interessante, falando que não adianta só treinar finalização, não adianta só treinar o chute a gol. O time tem que treinar também as formas que os jogadores vão chegar para poderem finalizar.
porque no jogo dificilmente você vai rolar a bola para o lado e o companheiro vai finalizar sozinho. Palavras do Paulo Autuori. Então tem uma visão sistêmica aí, usando as aspas do treinador, para que seja organizado um treinamento todo preparando mesmo, um treinamento que prepare o time para as situações de jogo. Gostei da fala do Autuori. Vamos ver se vai conseguir colocar isto em prática a partir de domingo. Claro que a cobrança ela é progressiva, ela não começa já com 100% como se o time tivesse condições de voar, não é assim, mas aos pouquinhos vamos entendendo o trabalho de Paulo Autuori em 2020 e também observando e cobrando aos poucos. Situação do Honda. Honda já tirando visto de trabalho, podendo ser regularizado. Paulo Autuori deixou bem claro que o Honda pode estrear sim contra o Flamengo no outro sábado, no próximo sábado, no Maracanã. Às 18 horas tem Flamengo, Botafogo e Flamengo no Maracanã e Honda pode fazer a estreia dele. Muita gente reclama, poxa, estrear num clássico pode ser difícil. Realmente, o time do Flamengo hoje é um time muito forte, um time a ser batido aqui no Rio de Janeiro e até no Brasil. Mas se o Paulo Autuori está vendo o Honda, tem convicção e está trabalhando para que o jogador entre logo em forma, por que não estrear contra um rival? Deixa aí no comentário. O que vocês acham da estreia do Honda sendo no Maracanã? Preferiam que a estreia do Honda fosse em casa, com toda aquela comoção e o estádio cheio? Vamos deixar isso aí, vamos debater. Porque tem essas duas vertentes realmente. Pode estrear num clássico, arrebentar e já começar a projetar um caminho de ídolo. Ou também pode estrear em casa realmente, com ingresso acessível, com sócio-torcedor bombando e lotando o estádio Newton Santos num jogo que teoricamente seria sem apelo contra o time pequeno, mas vira um jogo de apelo por conta da presença do japonês entre os titulares. A verdade é que o Japa vem se esforçando muito, vem se comunicando com a torcida nas redes sociais e vem se esforçando muito para falar o português também. E as informações dos treinamentos, ainda não nos amistosos porque está pegando ritmo, mas dos treinamentos é que ele é diferenciado tecnicamente, muito acima da média e que taticamente, aí é o próprio Paulo Autuori que diz, taticamente ele vem com uma visão europeia, uma visão muito acima também, que fica fácil para que o treinador trabalhe com esse tipo de jogador. Agora, o Paulo Autuori provavelmente usa o 4-2-3-1 no jogo contra o Boa Vista. Vamos ver onde o Honda vai entrar a partir do momento que ele tiver condições de ser titular. Porque o Nazário vem jogando muito bem, o Cortez, por enquanto, numa extrema e o Luiz Henrique na outra. E o Honda eu não acredito que jogue nas extremidades, porque o Botafogo pode perder muita intensidade pelos lados, já que o japonês tem 33 anos, está voando fisicamente, mas é diferente de um garoto de 18 anos, como é o caso do Luiz Henrique. Então, Paulo Autuori vai ter que trabalhar aí na próxima semana ou nas próximas, se o jogo não for, se a estreia do Honda não for contra o Flamengo, para que Honda, Cortez, Nazário consigam jogar dentro desse time do Botafogo, que vai se tornando um time qualificado tecnicamente do meio para frente, mas precisa de muito trabalho, tá certo? Essas são as ponderações a respeito da coletiva do Paulo Autuori, treinador do Botafogo, e também do que pode ser a estreia do time na Taça Rio e a estreia do Honda na próxima ou nas próximas semanas. É isso, e antes de terminar, um recado especial. Se você está precisando de consultoria financeira ou de uma rentabilidade boa para o seu dinheiro, procure aí a Fácil Capital Assessoria Financeira, uma empresa espetacular, competente e com credibilidade para te ajudar. Agora sim, um abraço e até o próximo vídeo. Saudações alvinegras!